Parev, meu nome é Marcelo e esse é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje a gente vai começar a contar a história da região de Nagorno-Karabakh ou Artsakh. E a gente escolheu dividir esse tema em 3 vídeos. Esse no qual a gente vai contar um pouco da história da região, o segundo que a gente vai falar sobre o conflito de Nagorno-Karabakh e um vídeo final para tratar do cessar-fogo e do desenvolvimento político-administrativo da região. Se eu tivesse que escolher um dos 3 vídeos como mais essencial, seria justamente esse aqui, porque a maioria do material disponível sobre a região tem como um ponto de partida o final dos anos 80 e joga fora todo o contexto de quem vivia ali há séculos. Por isso a gente vai frisar aqui: a história de Artsakh não começa com o fim da União Soviética. Como a gente já falou várias vezes aqui, os primeiros registros sobre a Armênia datam de mais de 2000 anos antes de Cristo. E durante esses 4000 anos de existência, os armênios foram regidos por diferentes reinos que se estendiam por diferentes territórios. É possível dizer que, em momentos distintos da história, a Armênia já ocupou quase todos os territórios do Cáucaso, sendo que a porção central, onde se estabeleceu inicialmente o reino de Urartu, foi a região que sempre teve habitada por armênios. Entre 331 a.C. e 428 d.C., a região esteve sob o comando da monarquia do Reino da Armênia, que a gente ainda vai falar com mais detalhes em outro vídeo. E é em 189 a.C. que a gente tem o primeiro registro da província de Artsakh, a 10ª província, ou Nahant, do Reino da Armênia. A versão oficial da origem do nome é uma homenagem ao rei Artaxias I, da dinastia Artaxíada, fundador da Grande Armênia. Mas existem outras hipóteses, já que Tsar significa madeira ou, na época, poderia se referir à floresta. A região é formada por muitas montanhas e uma densa floresta, o que faz dela um ambiente naturalmente fortificado e estratégico para a defesa de outras províncias no entorno. Ao sul de Artsakh passa o rio Arax e em seu entorno existiam as províncias de Siunik e Paitakaran. A partir do século V passou a ser domínio do Império Persa e depois do Império Árabe, e só no início do século IX voltou a ser independente com a proclamação do Reino de Artsakh. Artsakh foi um dos últimos reinos armênios orientais medievais a manter a sua autonomia após as invasões turcas do século XI a XIV, embora no início do século XIII estivesse sob a soberania georgiana e depois mongol. No início do século XVII, o reino de Artsakh foi substituído por 5 formações feudais, ou melicados, que representavam o reduto da independência armênia, cada um liderado por uma família diferente que tinha o título de meliks. Os melicados resistiram a duras penas até a metade do século XVIII, quando se tornaram um kanato dentro da suzerania iraniana, mas ainda assim semi-independentes. Até que em 1813 a região ficou sob controle russo após a assinatura do Tratado de Gulistão. Em 1822, o Império Russo aboliu as formações feudais e o território anteriormente governado pelos 5 melicados tornou-se parte do recém-formado governo de Elizabeth Paul. Foi durante o domínio mongol que a região ganhou o nome de Karabakh e durante o Império Russo recebeu o incremento de Nagorno. Nagorno é uma palavra russa que significa montanhoso, alto, e Karabakh é uma palavra que vem da fusão do turco com o persa e que significa jardim negro. Mas existem linguistas que dizem que Karabakh pode ser traduzido como um jardim largo, o que faria mais sentido para a região. A partir de então, a região passa a ser conhecida internacionalmente como Nagorno-Karabakh, e assim será até o estabelecimento da nova república em 2017, embora os armênios nunca tenham deixado de chamar a região de Artsakh. Grande parte da população das terras baixas de Karabakh foi expulsa de suas casas durante as invasões e se refugiaram em Yerevan ou outras cidades armênias. Já na área montanhosa de Karabakh, devido às suas defesas naturais, os armênios resistiram aos ataques e ainda no século XIX a região mantinha mais de 90% da sua população armênia. Em 1832, a Rússia mudou a sua política de ocupação populacional, o que permitiu que muitos armênios voltassem à sua terra natal e fez com que a população armênia aumentasse na região como um todo, não só nas áreas montanhosas. Para efeito de comparação, em 1823 a população armênia na região inteira era de 8,4%, enquanto em 1880 já havia voltado para 53%. Nas décadas seguintes esse número aumentaria para 80%. Em 1917 o Império Russo colapsou e é esse o primeiro momento em que os territórios de Karabakh, Zangezur e Nakhichevan são disputados entre os armênios e a recém-criada República do Azerbaijão. Isso tudo em meio ao fracasso da República da Transcaucásia e a declaração da independência da República da Armênia, como a gente fala no Explica da Primeira República. Em agosto de 1918,
os armênios da região formam a chamada Primeira Assembleia de Armênios de Harabagh, que então elegeu o governo popular de Harabagh. Apesar disso, os azerbaijanos, apoiados pelas tropas turcas, invadem a capital Xuxi, prendem os governantes e ceifam a vida de milhares de armênios no processo. A recém-formada República da Armênia ainda se recuperava da primeira fase do genocídio e estava muito fragilizada para ajudar Harabagh. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as tropas britânicas ocuparam o sul do Cáucaso e colocaram Rozov Bey Sultanov, um político azerbaijano, como governador geral provisório de Harabagh e Zangezur, aguardando uma decisão final da Conferência de Paz de Paris. Em 1920, o Azerbaijão e a Armênia são ocupados pelo Exército Vermelho e o status de Harabagh é assumido pelas autoridades soviéticas. E embora ainda em 1920 os territórios de Harabagh e Nakhichevan tivessem sido prometidos à Armênia pelos soviéticos, isso nunca se concretizou. Em 1923, partes da região foram incluídas na recém-estabelecida Oblast Autônoma de Nagorno-Karabakh, uma entidade administrativa dentro da República Socialista Soviética do Azerbaijão, que possuía uma população composta 94% de armênios e era dividida em 5 distritos. Durante o período soviético, muitas tentativas foram feitas pelas autoridades da República Socialista Soviética da Armênia para anexar a Oblast, mas essas propostas não tiveram apoio de Moscou. Como a Armênia fazia parte da União Soviética, nunca foi interessante criar um conflito com a Rússia, até que a URSS começasse a demonstrar sinais da dissolução, que é o assunto do próximo vídeo. E essa é a parte da história que normalmente os documentários ou matérias sobre o conflito de Nagorno-Karabakh deixam de lado. Esse é o contexto de uma região que sempre foi majoritariamente composta de armênios, com uma cultura milenar armênia e que foi arbitrariamente entregue ao Azerbaijão. É com essa motivação que os armênios vão para a guerra no final dos anos 80. Motivação de um povo que quer manter o seu território, manter sua cultura e suas raízes, lutar como sempre lutou pelo direito de viver em suas terras e cansado de sofrer calados atos como o genocídio armênio. E esse é um dos explicas mais densos que a gente já fez aqui, por isso que a gente resolveu dividir ele em 3 partes. Então não esqueça que vai ter uma segunda parte saindo daqui 2 semanas, e aproveita enquanto isso para ver o nosso explica do genocídio armênio, que a gente fez bastante referência aqui, e a gente faz referência normalmente em vários vídeos quando a gente fala sobre a história recente da Armênia. Para acompanhar o lançamento do próximo vídeo dessa série, assim como muitos outros vídeos sobre a cultura da Armênia que a gente fala aqui no Explica, siga a gente nas nossas redes sociais, onde você também pode deixar um comentário se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, ou até uma sugestão de tema para os próximos Explicas. Shinor Hagalutyum para você que ficou até aqui, e Tsudesutyum.